A graça e a paz do Senhor Jesus, novamente para alguns, chegaram depois, só agora. E hoje é um dia especial, como vários dias especiais nós já tivemos, porque nós vamos começar hoje a caminhada em mais um livro da Palavra de Deus, conforme anunciado, prometido, ameaçado. Nós hoje vamos começar a profecia de Malaquias, o 39º livro das Escrituras Sagradas, o que faz dele, obviamente, o último livro do Antigo Testamento. E nós queremos, meus irmãos, nas semanas que virão, propor o seguinte tema para o livro de Malaquias: aquele que conhece a Deus e crê em suas promessas, vive uma vida de grato compromisso. Aquele que conhece a Deus e crê em suas promessas, vive uma vida de grato compromisso. Tudo aquilo que nós vamos ver nas próximas semanas, meus irmãos, nós veremos respeitando o fato de que 2.450 anos aproximadamente se passaram desde que esta profecia, este livro foi escrito e até o dia de hoje. Portanto, há algumas coisas que precisam ser interpretadas à luz da nova aliança. E a igreja, durante muito tempo, e diversas igrejas têm feito isso, tem atropelado o livro de Malaquias em vez de ser edificados por ele, ao não respeitarem esse enorme hiato de tempo. Veja bem, não é que a palavra de Deus é adaptável às épocas, mas que nós temos que entender o que ela quis dizer ao público de então, para assim podermos compreender, dentro da revelação, da progressão da revelação de Deus na palavra de Deus, o que significa para nós que estamos hoje em 2015, na era da igreja, na dispensação da igreja, na nova aliança. Algumas coisas importantes, irmãos, nós vamos afirmar hoje sobre o livro de Malaquias. Você vai precisar manter em mente nas próximas semanas, porque nós não vamos fazer uma nova introdução a cada semana ou a cada mensagem. Então vamos lá. O título do nosso livro, no hebraico, o nome do seu autor, Malaqui, significa apenas o meu mensageiro, ou Malaquias, o mensageiro de Yahweh, o mensageiro de Jeová. E há muita discussão sobre isso, se isso era realmente um nome próprio ou significa apenas um título: o mensageiro de Jeová, o meu mensageiro. E essa dúvida, meus irmãos, tem levado os estudiosos a afirmar que há outras opções, outras probabilidades, inclusive o nome de Esdras, um homem que viveu mais ou menos nesta mesma época, como uma possibilidade do autor do livro. No entanto, diante das dúvidas e das afirmações, é a nossa convicção pessoal que se trata realmente do nome de uma pessoa, apesar deste nome não aparecer em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. O livro de Malaquias foi escrito certamente depois da conclusão da construção do templo em 515 a.C. e muito provavelmente nos últimos 30 anos do quinto século, que coloca o nosso livro entre 430 a 400 a.C. Só lembrando a gente que a data antes de Cristo vai de trás para frente, não é isso? Vai reduzindo, só para ajudar se alguém ainda não está ligado nesses detalhes sobre datação. Um dos nossos professores, Carlos Osvaldo, foi meu professor da minha esposa, professor de mais gente aqui também, um homem que já está com o Senhor. Ele colocou uma afirmação que eu preferi passar para os irmãos do que parafrasear ou tirar apenas algumas partes. As condições espirituais de Israel, descritas nos livros de Esdras e Neemias, parecem-se com os problemas descritos em Malaquias. Por exemplo, casamentos mistos, negligência no sustento dos sacerdotes, opressão dos pobres e vida familiar deplorável, o que leva à datação tradicional do profeta para os últimos 30 anos do século V, como nós acabamos de afirmar. A menção um tanto formal de um governador
pode sugerir a presença de um governador persa, possivelmente durante o tempo em que Neemias esteve ausente da Judéia, 432 a mais ou menos 430 a.C. Isso colocaria Malaquias por volta de 2 gerações depois dos exilados que retornaram e construíram o templo. Se você não costuma frequentar o nosso EBD e faltou a aula de panorama do Antigo Testamento, o povo de Judá, o reino do sul, foi cativo para a Babilônia devido ao seu pecado, à sua desobediência, depois de terem sido avisados por anos a fio de que isso iria acontecer. O último profeta que Deus usou para avisar o povo de Judá foi exatamente Jeremias. E Jeremias era idoso quando Nabucodonosor consegue invadir Jerusalém, derruba o reino e leva praticamente todos os judeus cativos para a Babilônia. Com eles vai o adulto Ezequiel e o adolescente Daniel. 70 anos se passam. Obviamente Ezequiel e Jeremias já haviam morrido. Agora Daniel é idoso e chega o tempo em que termina o cativeiro. Através do decreto de Ciro, 3 homens são usados para o retorno do povo para aquilo que hoje nós chamamos de Palestina, Jerusalém e arredores. Esdras, Neemias e Zorobabel. Certo? Se botar na ordem Zorobabel, Esdras e Neemias, a gente fala que é o trio Zen, para você não esquecer mais, né? E esses 3 são usados, e vários profetas são usados por Deus naquela época para advertir o povo. Ageu é um deles, Zacarias é outro, e finalmente Malaquias. Os problemas em que eles vão abordar são diferentes. E o de Malaquias retrata que a situação espiritual dos seus dias não era mais da infidelidade e da idolatria que causou inclusive o exílio babilônico também. Aquela lição eles já haviam aprendido, mas agora o povo passa por uma indiferença espiritual e havia até um ressentimento, uma amargura para com Deus. Por isso, tanto os sacerdotes quanto o povo estavam transgredindo os preceitos da lei de Moisés quanto aos sacrifícios, os dízimos e as ofertas. O estilo de Malaquias, meus irmãos, se você já leu o livro todo, acredito que você já tenha lido, é muito diferente de todos os outros profetas, na verdade, de quase todo o resto do Antigo Testamento. Em lugar de profecias e acusações diretas, Malaquias usa um estilo único de perguntas e respostas, de uma disputa onde diversas acusações são respondidas pelo povo como evasivas e depois o Senhor apresenta em resposta um argumento final daquilo que ele havia acusado o seu povo. Então nós vamos ver diversas vezes nas próximas semanas. Hoje vamos começar com esse sistema de acusação, uma defesa que eu chamaria de pra lá de esfarrapada, e Deus finalmente trazendo os fatos e mostrando como aquela acusação realmente era verdadeira. No verso 1, o enunciado deixa claro que esta não é uma mensagem de apaziguamento e consolo. Trata-se de uma acusação de Yahweh, do Senhor, contra o seu povo. O que diz o versículo 1? Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Em outra tradução, nós encontramos peso, ou seja, algo que traz atenção, algo que diz: você vai ser repreendido. Israel estava sendo chamado diante de Deus para receber o bom e velho carão, para receber a bronca, para receber as acusações que Deus lhe traria. Então no versículo 1 já fica claro isso, é uma advertência, é um peso, é uma palavra contra o povo. E palavra de quem? De Malaquias? Não, palavra do Senhor, palavra de Yahweh, de Jeová, contra Israel, por meio de Malaquias, se traduzido ao pé da letra, por meio do mensageiro de Jeová. Nas próximas semanas, irmãos, nós vamos ver então essas séries de acusações, de réplicas do povo e provas finais da parte de Deus. Uma série de debates, durante os quais nosso desafio, e você deve atentar a isso, não será de julgar o povo de 2.400 e tantos anos atrás, mas sim, diante das acusações de Deus, examinar a nossa vida diante do Senhor e nossa atual posição como igreja de Cristo. E a isso eu quero dar, meus irmãos, uma especial ênfase. Eu e você somos sempre tentados
Por exemplo, agora que nossa igreja está lendo a Bíblia toda em um ano, não é isso? Amém? Amém. Nós olhamos para o povo do Antigo Testamento e diz o quê? Ah, se fosse eu, né? Se fosse eu lá, seria Moisés, Arão e Joversi lá, libertando o povo. Nós sempre achamos, meus irmãos, quando olhamos para o Antigo Testamento, que nós nos faríamos melhor. Mas na verdade, meus amados, toda vez que nós olhamos o pecado sendo manifestado na vida de um dos santos do Antigo Testamento, provavelmente eu estaria no lugar dele. Nós gostamos de achar que nós somos Davi derrotando o gigante, mas na verdade nós somos os israelitas do lado de fora, tremendo dentro das nossas armaduras, dentro da nossa limitação, do nosso pecado. E quando nós olhamos para a profecia de Malaquias, esse deve ser o nosso coração, deve ser a nossa postura, uma postura de humildade. E perguntando se eu não estivesse nas mesmas situações 2 gerações depois do retorno do cativeiro babilônico, do exílio, eu não agiria da mesmíssima maneira que esse povo aqui. O tema do livro todo nós já colocamos ali, mas hoje à noite em especial nós vamos ver a grande ideia do versículo 1 até o versículo 5, em especial do 2 ao 5, que é a seguinte: o amor de Deus é provado pela sua graça soberana nas vidas dos seus. O amor de Deus é provado pela sua graça soberana na vida dos seus. E das 3 partes do texto de hoje, a primeira parte está no versículo 2, no comecinho dela, na primeira frase: eu sempre os amei, diz o Senhor. Peraí, pastor, achei que o senhor disse que a coisa ia ser de acusação. E a primeira frase, depois da introdução do versículo 1 é: eu sempre os amei, diz o Senhor. A primeira lição dessa noite, meus irmãos, é a seguinte: o amor de Deus por nós marca a natureza da sua repreensão. O amor de Deus por mim e por você, por nós, marca a natureza da sua repreensão. A primeira acusação do Senhor vem em forma de uma declaração de amor, a qual ele, de maneira alguma, coloca para ser encarada como uma declaração universal. Ele não está falando para toda a terra, ele está falando especificamente a este povo. Deus amou o povo de Israel. E eu não estou falando isso de maneira nenhuma para que você comece a fazer sua economia para viajar para Israel, ou comece a comprar sua bandeira de Israel, ou compre o seu chofar, ou o que quer que seja. Nós estamos nos referindo ao Israel do 5º século antes de Cristo e antes disso. Desde o tempo, meus irmãos, em que Deus chamou este povo, Ele o amou. Por mais de 1000 anos agora, esta tem sido a realidade do povo de Israel. Deus cuidou deste povo, um povo rebelde, e nas palavras do Antigo Testamento, de dura cerviz, que não se dobra, que não baixa a cabeça. Aturou sua teimosia e as repetidas vezes em que ele deu as costas para Deus e voltou-se para falsos e inexistentes deuses. A verdade é, meus irmãos, que o amor de Deus foi marcado durante todo o Antigo Testamento. Nós temos muitas vezes esta erradíssima ideia de que o Deus de amor se manifestou no Novo Testamento em seu Filho Jesus, e que no Antigo Testamento era só paulada, era só coisa feia, era só mata e faz isso e aquilo. De maneira alguma. O amor de Deus se manifesta em inúmeros lugares. Vamos começar lá do começo, só para dar uma ideia. Gênesis capítulo 3. O primeiro casal, Adão e Eva, tem o lugar mais espetacular do mundo, um jardim fantástico, animais que não lhe faziam mal, comida abundante, e o trabalho deles o que era? Dar nome para os animais, curtir o jardim e aproveitar Deus. Esse era o enorme trabalho que esse casal tem. Quanto durou isso? 3 capítulos, mais precisamente 2, porque quando chega no terceiro, o homem estraga tudo. Como eu já disse, meus irmãos, em outras mensagens, o amor e a graça de Deus já começam a se manifestar pelo seu povo ali, em que ele podia simplesmente ter exterminado toda a raça humana. Começou errado, vamos tentar Terra 2.0, vamos tentar de novo. Mas o que acontece, meus irmãos, no capítulo 3, ele dá a promessa da redenção.
Então, meus irmãos, esta Bíblia que você tem aí diante de você, ela não é a seu respeito, ela não é um livro de autoajuda, ela não foi escrita para que você nos sentíssemos bem, ela não está aqui para que nós possamos procurar os versículos que a gente mais gosta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não está aqui para que eu leia apenas o que eu gosto, ela não está aqui por minha causa. Esta é a história da redenção, como ela foi necessária, capítulo 1 e 2 e 3, como ela foi prometida, capítulo 3, e como ela se desenrola. E no caminho em que ela vai se desenrolando, meus irmãos, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama um homem chamado Abraão, e a partir dele, ele chega até a nação de Israel, que nós estamos falando aqui. Deus vira para ele e diz: eu sempre os amei. O amor de Deus se manifesta sobre esse povo durante todo esse tempo, desde que chama Abraão, o seu filho Isaque, o seu neto Jacó, as 12 tribos, a ida para o Egito, retirar este povo do Egito. E o profeta diz: do Egito chamei meu filho. Profecia depois que se cumpre secundariamente também na vida de Jesus. E assim, meus irmãos, durante todo o tempo você vê como que Deus insiste com esse povo. Eu não sei você, nós não chegamos ainda lá na leitura deste ano, mas na leitura de Juízes dá uma gastura, como diz lá na minha terra, dá uma canseira. Passada a geração que conheceu Josué, o povo se desviou de Deus, diz o texto, se esqueceu de Deus. Aí o que acontece? Eles pecam, eles vão idolatrar a Baal, a Astarote, ao horrível Moloque, a quem os infantes, os recém-nascidos, eram oferecidos em uma pira de fogo. E aí Deus permite uma perseguição, esse povo se arrepende. Quando se arrepende, Deus levanta o juiz, por isso o nome do livro, Juízes. Durante a vida daquele juiz há determinada paz e tranquilidade. O que acontece logo depois? O povo faz tudo de novo. E ao final do livro de Juízes, meus irmãos, tendo o maior profeta talvez que Israel já teve, Samuel, profeta, sacerdote, o que o povo faz? Rejeita o que Deus lhes tinha dado e pede um rei. Por que eles pedem um rei, meus irmãos? Porque as nações ao redor, as mesmas nações que Deus os havia advertido, não se misturem nem com eles, nem com o estilo de vida, nem com a cultura, nem com a religião deles. Eles pedem um rei. E você conhece a história? Vem Saul, o rei segundo o coração do povo, e não dá certo. Vem Davi, e nós conhecemos toda a história. Vez após vez, o povo, quando chega na época dos reis, e fez o que era mal diante do Senhor. Do reino do norte de Israel não escapa um sequer, e do rei do sul, Judá, eu tenho uma meia dúzia ou 8, não lembro bem o número exato agora, mas pouquíssimos que andaram no caminho, como diz o texto, de Davi, o seu pai, o seu antepassado. Enfim, meus irmãos, eu estou dizendo isso tudo para ilustrar a vocês como que esse povo pode dizer que o Deus não os amou. E na verdade, meus irmãos, toda vez que Deus lhe repreende, toda vez que Deus lhe chama a atenção, é a manifestação do amor de Deus. Nós vivemos, meus irmãos, nas palavras, eu concordo disso, o pastor Paulo Júnior, não conheço pessoalmente, nem conheço tudo que ele crê ou prega, mas uma coisa é certa do que ele fala: nós somos a pior geração de cristãos que já existiu na face da terra. Uma geração mundanizada, secularizada, mimada, paparicada, que mais parece a sanguessugas de Provérbios, perdão, de Eclesiastes. A sanguessuga tem 2 filhas: me dá, me dá. E assim, meus irmãos, quando Deus não faz o que nós queremos, nós não conseguimos enxergar o amor de Deus. Essa semana eu acompanhei a vida de um colega nosso, pastor Robson, e seu netinho nasceu pequeno, nasceu com 2 quilos e pouco. Na maternidade pegou uma bactéria, foi transferido para outro hospital, mandou um pedido de oração, nós orávamos, eu postei nas redes sociais e tudo mais, e o bebê não resistiu. Deus se aprove levá-lo. Foi tão interessante, meus irmãos, você dá aquela palavra para consolar e você é consolado. Você não vê amargura, você não vê tristeza rancorosa, vê a tristeza natural, porque nós somos homens, somos pó. Mas o entendimento
a mentalidade de que aquilo foi a manifestação do amor de Deus na sua vida. Querido, talvez você esteja hoje nos visitando e você está em parafuso. Espera aí, Deus amou o seu amigo porque levou o netinho dele? Exato. Lembra do nosso tema, meus irmãos? Sabe por que este povo não reconhece o amor de Deus? Porque ele desconhece a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus intimamente, nós temos na nossa boca a mesma palavra de Jó, quando disse para sua mulher, a mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Que disse Jó? Mulher, falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Porque, meus amados, o crente ou o cristão infantil, imaturo, é aquele que só quer receber, aquele que só quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos, porque o pacote é maior, e Ele é soberano, e o amor dele muitas vezes vai fazer coisas que eu não gostaria que Ele fizesse. Não obstantemente, esse povo, quando Deus vai introduzir, e nós vamos ver mais duramente isso a partir da semana que vem, a sua palavra para ele, o seu peso, a sua repreensão, quando Deus vai trazer a sua advertência, a primeira palavra de Deus é: eu sempre os amei. Você desconfia do amor de Deus? Nessa semana, nesse mês, nesses dias, em alguma luta que você passou, o seu medidor do amor de Deus oscilou? A sua confiança no amor de Deus diminuiu? Seu amor ou sua compreensão do amor de Deus tem sido afetado pelas circunstâncias? Eu e você então precisamos conhecer mais de Deus. O amor de Deus por nós marca a natureza da sua repreensão. No mesmo versículo vem agora aquilo que o povo vinha falando: mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? De que maneira nos amaste? Eu sempre os amei. Hã? O senhor tem certeza? O senhor é meio velhinho, Deus, de repente o senhor está meio mal da memória. Segundo ponto dessa noite, meus irmãos, a falta de percepção do amor de Deus revela a nossa natureza. A pergunta do povo, meus irmãos, a falta de percepção do amor de Deus revela a natureza desse povo, o estado desse povo, a situação deste povo, cujo relacionamento com Deus estava tão bagunçado, estava tão afetado pelas circunstâncias. Depois de algumas décadas terem vindo do cativeiro, estavam interagindo tão mal com a situação de estar no domínio persa e ter uma liberdade controlada, que ele começou a perguntar: peraí, o senhor entendeu bem, Deus, o que eu quero dizer com amor? Essa é a verdadeira pergunta aqui. Deus, segundo o meu conceito de amor, o senhor não amou não. Peraí que eu vou lhe ensinar como é que é amar. Porque se eu fosse Deus, eu me amaria dessa forma. Você levanta a mão. Você já pensou isso, não já? Olha, Deus, eu estou nessa situação e eu estou vendo que o Senhor está encaminhando a resposta desse jeito. Mas eu vou lhe dar uma ajuda. Devia não, eu vou lhe ajudar. O senhor não está entendendo bem como o Senhor devia lidar com esta situação. Você já fez isso, não fez? Agora, se você não fez, meu irmão, e você sempre aceitou a decisão de Deus de braços abertos, por favor, quero que você me segure essa semana. Estou precisando desesperadamente. A ingratidão do povo, irmãos, revelava o desconhecimento dele quanto ao Deus que deveriam servir. Desconhecimento da história, desconhecimento das promessas e alianças, desconhecimento dos feitos. Olhavam apenas para as circunstâncias ao seu redor e não para o todo. Mesmo tendo sido restaurados do cativeiro babilônico, pelo qual eles mesmos eram culpados por terem ido como nação, este povo não enxergava o Deus das novas oportunidades, o Deus longânimo que zelava por eles. Portanto, eles perguntavam: de que maneira nos amaste? Quando eu vejo isso, meus irmãos, eu lembro que um dos nossos professores usava o exemplo, e isso até já virou música, do tapeceiro. Eu já tive a oportunidade de ver isso pessoalmente, um quadro montado. Existe uma técnica de tapeçaria que você tece de trás para frente. E quando você olha atrás, aonde a artesã está,
E se aquilo fosse um tapete da sua encomenda, talvez você, na sua ignorância, e eu na minha ignorância, diríamos: eu não quero isso aí não. Treco feio, não dá para entender nada, cheio de ponta solta. Olha, aqui eu já percebi que a senhora cortou a linha e deu um nó. Olha aqui, eu quero isso não, porque nós estamos vendo a obra por trás. Mas quando nós damos a volta e olhamos o tapete, a tapeçaria pela frente, é de tirar o fôlego. Porque nós podemos entender o que o tapeceiro está realmente fazendo. Por trás daqueles montes de fios soltos e nós e outras coisas, há uma obra-prima sendo feita. O grande problema, meus irmãos, é que Deus geralmente trabalha do lado de cá e só nos mostra do lado de cá. E o povo estava olhando a circunstância e tudo mais, mas eles não tinham a confiança de que Deus estava fazendo na vida deles uma obra-prima. E nós conhecemos a história porque se eles tivessem essa compreensão, eles teriam agido de uma maneira completamente diferente. E a história da humanidade seria outra, se Israel cumprisse aquilo que Deus havia determinado para essa nação. A ingratidão para com o amor de Deus não é algo do qual sejamos nós imunes. Começa com um coração egoísta e voltado para os seus próprios planos. E continue uma vida vivida na prática com foco naquilo que satisfaz o nosso ego, nosso prazer, nosso senso pessoal de valor. Onde isso termina, irmãos? Quando enfrentamos o que não queremos, quando passamos pelo que pensamos não merecer, nosso questionamento termina direta ou indiretamente em Deus. Deixa eu explicar, meu irmão. Toda vez que diante de uma circunstância eu não me conformo àquela circunstância, eu posso não falar com os meus lábios, eu não posso falar com a minha boca, eu estou culpando Deus, mas na verdade eu estou culpando Deus. Ele dormiu no ponto, ele não fez aquilo que ele deveria fazer. De repente eu chego em algum lugar e alguém fez alguma coisa contra mim, que me atrapalhou, que me prejudicou, e a minha reação de revolta para com aquela pessoa é na verdade dizendo assim: olha, você fez isso, mas na última análise eu sirvo a um Deus soberano, foi ele que dormiu no ponto e deixou isso acontecer comigo. Pastor, eu nunca falei isso, mas é o que nós estamos querendo dizer, irmãos. Na vida que nós temos pela frente, alguns aqui têm muitos e muitos anos pela frente, diversas situações nós vamos enfrentar, aonde nós vamos ser colocados literalmente em uma sinuca de bico entre eu aceito aquilo que Deus está mostrando como sua vontade, mesmo que eu não goste, ou eu me revolto. Qual vai ser a minha postura diante daquilo? Porque, meus irmãos, a pior coisa que eu e você podemos fazer diante das circunstâncias da nossa vida é sermos vítimas, é a vitimização, é sermos aquela pessoa que se vê como alguém injustiçado, como alguém que está sendo desprezado. Agora veja bem, você realmente pode ser injustiçado e desprezado pelos homens, mas o que nós estamos trazendo à luz aqui é quem está no controle da sua vida, quem está guardando a sua vida. No vídeo que nós assistimos agora no nosso momento missionário, o vídeo que rodou, eu quero novamente agradecer de público aqui aos irmãos da Igreja Batista Betel de Mesquita, cujo pastor estará conosco no segundo semestre da nossa conferência de exposição bíblica, porque legendaram, eu tinha esse vídeo legendado em inglês, legendado em português, que nós vemos ali, meus irmãos, em que o irmão de 2 dos mártires ali, egípcios que foram mortos na Líbia, e na verdade a sua mãe diz o quê? Se eu visse a pessoa que matou os meus filhos, eu lhe agradeceria e lhe convidaria para vir à minha casa. Talvez isso seja surreal para você, mas não é sem precedente no cristianismo, não. Há inúmeras histórias de pessoas que agiram na contramão do que a humanidade agiria. Por quê? Porque tem uma compreensão elevada de Deus, porque tem um entendimento do amor de Deus elevado. E sabe que aquilo que acontece na sua vida não é porque ele é vítima das circunstâncias, mas porque Deus está agindo, porque compreende o que está em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não algumas, não as coisas boas apenas, mas todas.
Será, meu irmão, que você não tem perguntado recentemente, Deus, de que maneira me amaste? Peraí que eu estou aqui com um catálogo, um registro das bênçãos na minha vida e recentemente com muito página em branco. Na verdade, dentro das páginas em branco tem aqui, ó, luta, problema, dificuldade. Como é que o Senhor me amou mesmo? Quem sabe, meu amado, Deus tem lhe amado agora, exatamente na luta que você está passando, porque é exatamente isso que você está precisando. É por isso, meus irmãos, que Tiago nos afirma o quê? Tenham, vamos ler lá, Tiago capítulo 1, eu não quero errar nenhuma palavrinha desse versículo. Versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria as bênçãos enormes que vocês estão recebendo, a prosperidade, o novo emprego, a saúde. Gostaram da minha Bíblia na versão pós-moderna, neopentecostal da prosperidade? É esse que está no texto, irmãos? Não. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Graças a Deus que Tiago explica. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A verdade é, meus irmãos, qualquer um que já fez exercício físico sabe disso. Você é fortalecido é no exercício, é na prova, é no teste, não na moleza, não na facilidade. É no esforço, por passar pela luta, pela graça de Deus e pela dependência de Deus, em que eu e você somos fortalecidos. E paramos de perguntar: Senhor, o Senhor tem me amado? Sim, sim, o Senhor tem nos amado em tudo aquilo que Ele tem feito. O amor de Deus por nós marca a natureza da sua repreensão. A falta de percepção do amor de Deus revela a nossa natureza. Agora, finalmente, irmãos, o terceiro ponto que cuida do resto do nosso texto até o versículo 5, diz o seguinte. Vou começar lá do 2 para a gente pegar o fio da meada. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? E aí Deus responde: não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Nosso último ponto dessa noite diz o seguinte: a realidade sobre a graça soberana de Deus deve abrir nossos olhos em gratidão. A realidade sobre a graça soberana de Deus deve abrir nossos olhos em gratidão. O destaque, meus irmãos, dessa última parte é, obviamente, a graça imerecida, soberana de Deus, como uma prova factual e cabal do seu amor. Jacó nunca mereceu nada. Os gêmeos nada tinham feito para que o mais novo fosse escolhido em lugar do mais velho. Se você não está acostumado com a narrativa bíblica, quando a esposa de Isaac, Rebeca, estava grávida, no seu útero havia gêmeos, Jacó e Esaú. Quando há o nascimento, Esaú nasce primeiro e é colocado nele uma fita. E ele é reconhecido porque ele era um bebê muito diferente, apesar de gêmeos, eles eram bipiteninos. Só que com o nascimento de Esaú como mais velho, na história, Deus escolhe Jacó e dá a ele a primogenitura. Eu vou dar os detalhes aqui, porque isso está na sua Bíblia, no livro de Gênesis, por volta do capítulo 17, 18, se não me engano. Mas a verdade é, meus irmãos, que Deus vai lá na história, lá no começo,
na terceira família, desde que ele chamou Abraão, Isaac e agora Jacó, como a prova do seu amor pelo povo de Israel, pelo povo de Judá. Ele vai lá atrás para mostrar que a sua graça os alcançou lá atrás, quando nenhum deles merecia coisa alguma, muito menos a Jacó. Não havia mérito, não havia nada nele que pudesse atrair a Deus. Eu sei que isso é verdade, porque no Novo Testamento, peço que você abra sua Bíblia em Romanos 8, o apóstolo Paulo usa exatamente esse texto para ensinar sobre a eleição. Quando alguém luta contra a eleição, meus irmãos, eu digo, olha, o seu problema é que você quer um sistema de salvação em que você mereça alguma coisa. Enquanto que a prova cabal da eleição é que ela dá toda a glória a Deus, e o homem não merece coisa alguma. Em Romanos capítulo 9, versículo 7, Paulo usa exatamente este episódio da escolha de Jacó em lugar de Esaú como seu argumento. Romanos 9, 7. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Então, preste atenção, Abraão tem Isaac, certo? E tem Ismael. Deus escolhe Isaac, é ele que vai ser o filho da promessa, a descendência vai por ele, a eleição começa aí. O texto continua, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Novamente outro exemplo, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, a Rebeca, o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo humano, mas de quem, irmãos? Da misericórdia de Deus. Assim, meus irmãos, como a nossa eleição é uma prova cabal da graça soberana de Deus, Deus está mostrando a esse povo, vocês não tinham nada atrativo. Em outro texto ele fala, quem eram vocês? Vocês eram o povo menos atrativo, menos valoroso, menos valioso de toda a terra, mas eu escolhi a vocês. Deus está mostrando a ele, em que eu lhes amei. Eu não precisava ter insistido com vocês, eu não precisava ter continuado, mas ele insistiu e ele continuou. A outra prova histórica de Malaquias está no que acontece ao povo de Edom. Além de ter escolhido a Jacó, além de ter escolhido por isso a Israel, o que aconteceu com Esaú? Edom é a nação que é descendente de Esaú. Edom é o povo que veio a partir de Esaú. O que aconteceu com esse povo, irmãos? Esse povo havia se alegrado com o cativeiro de Judá. Na verdade, até ajudou os babilônios como informantes e obstruindo as rotas de fuga quando os judeus foram atacados. Isso nós encontramos em Obadias. Ou seja, o povo que era primo, por assim dizer, do povo de Deus, se alegrou quando ele viu os babilônios indo contra eles. Os ajudou, os babilônios, como informantes, com informações privilegiadas, sabiam, conheciam Jerusalém. Os ajudou atrapalhando a fuga daqueles que conseguiam passar pelos exércitos babilônicos. Ou seja, esse povo foi instrumento na queda também de Jerusalém. Alguns anos antes, segundo a profecia de Obadias, os descendentes de Esaú foram também saqueados, agora pelos nabateus, um povo árabe, logo depois do cativeiro babilônico. Isso está na profecia de Malaquias. 70 anos depois que Jerusalém caiu nas mãos da Babilônia, com a ajuda dos edomitas, os nabateus invasores do deserto, chamados de árabes nos livros apócrifos de Macabeus, varreram o território edomita, obrigando a sua população a se refugiar no sul de Judá, no deserto do Negueb.
eles destruíram todas as cidades de Edom, dos descendentes de Esaú, e o povo fugiu para o sul de Judá. Tentou construir, tentou fazer de novo. Mais uma vez após vez, foram destruídos, conforme o texto que nós lemos, Deus havia prometido. Sabe o que acontece com esse povo? Ele nunca mais se torna uma nação. Ele vive espalhado no meio de vários povos. Inclusive, Herodes era descendente do povo edomita. Ele era idumeu. Ele era descendente distante de Esaú. Mas nunca mais eles tiveram um trono. Ele só estava no trono em Jerusalém por usurpação e por estar trabalhando junto com o Império Romano. O que isso nos ensina, meus irmãos? Como diz o nosso enunciado, a graça soberana de Deus, tudo que Ele havia feito por este povo, deveria abrir os olhos desse povo para eles, para o seu Deus, com gratidão. Da mesma forma, Deus não está limitado à sua vida. E você não está desprotegido à mercê deste mundo e de Satanás. O último versículo dessa noite, versículo 5, diz o seguinte: vocês verão isso, todo o livramento de Deus, com seus próprios olhos exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Quando o povo percebesse, meus irmãos, que Deus não apenas os tinha cuidado dentro de Judá, mas estava lidando com outros povos ao redor e realizando o seu povo, eles iam glorificar a Deus. Meu irmão, Deus não é Senhor só na sua vida, não. Deus não é Senhor só na sua casa, não, ou pelo menos espera-se que seja. Nosso Deus é Senhor em todo lugar. Quando essa semana os nossos irmãos foram mortos, o nosso Deus não dormiu no ponto. O nosso Deus não estava sendo vencido. Deus estava no controle de todas as circunstâncias, permitindo o bem e tolerando o mal, para que os seus propósitos pudessem se realizar. Você já tem percebido a realidade da graça soberana de Deus sobre a sua vida? Será que você só é grato a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias? Deus só é bom quando você ganha a sua promoção, passa no vestibular, tudo vai bem nos negócios, os filhos estão com saúde? Ou você também é grato a Deus quando as portas se fecham, quando você não tem um emprego, quando você não consegue aquela promoção, na doença, quando as coisas não vão tão bem assim? Compartilhei com a minha esposa antes de irmos para cá, que uma irmã em Cristo nossa acabou de perder o seu emprego no Brasil por ser cristã. O patrão não gostava das mensagens que ela tinha na internet. O patrão não gostou do título que ela tinha no WhatsApp, porque ela pertencia ao grupo do trabalho. O patrão não gostava porque ela falava muito de Deus e de Jesus, mesmo que isso em nenhum lugar atrapalhasse o seu trabalho. E foi claro, disse exatamente isso para ela. E disse: você não precisa nem cumprir o aviso prévio, você está demitido. No Brasil. E é claro, nós, quando ela compartilhou pedindo oração, porque ela precisa de um emprego, muitos de nós comentamos ali: irmã, como é que você está? Você está triste, você está amargurado, você está isso, aquilo? Mas a nossa irmã não estava. Por quê? Porque ela serve a um Deus de graça soberana. Ele está no controle, igreja, de todas as situações. O amor de Deus é comprovado pela sua graça soberana na vida dos seus. A providência de Deus se manifesta nas coisas que eu gosto e nas coisas que eu não gosto, que me agradam e que não me agradam. Em todo caminho nós podemos olhar para trás e visitar a nossa história, assim como Deus desafia o povo de Israel. Olha para trás, olha para a minha história com vocês, olha o que eu já fiz na vida de vocês. Eu quero convidar você a fazer hoje isso. Lembra do dia que você se encontrou com o Senhor? Lembra da pessoa, pessoas que foram usadas para falar de Cristo a você? Lembra das pessoas que investiram para que você fosse um crente mais maduro? Você lembra dos momentos e circunstâncias em que Deus agiu, cumprindo a sua vontade na sua vida,
mesmo que ela não fosse aquilo que você quisesse. Quando nós estamos hoje, meus irmãos, diante de Deus, vivendo com Deus, nosso coração deve estar cheio de gratidão, porque nós servimos a um Deus muito bom, Deus maravilhoso, sobre o qual eu pessoalmente me pergunto: como pode nos amar assim? A minha pergunta de maneira nenhuma é: o Senhor me amou? De que maneira nos amaste? Não. A minha pergunta é: que amor é esse? Que graça é essa? No texto que nós lemos, o irmão ele colocou de Coríntios, texto inclusive que contém o versículo 7, que é o meu texto pessoal, ele termina dizendo: a nossa breve e momentânea tribulação acumula para nós peso de glória. Nada pode se comparar, meus irmãos, com aquilo que tem sido preparado para mim e para você. Por quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa, porque você é uma pessoa boníssima, porque você é uma pessoa honesta, porque você nunca faz mal a ninguém. Não. Nada do que está sendo preparado para mim e para você é por causa de mim e de você, é apesar de mim e de você. Por Cristo, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se essa noite você está aqui conosco e você não tem a mesma convicção sobre a sua vida, se você não tem a absoluta certeza de que se hoje fosse o último dia da sua vida você estaria com Deus, eu quero lhe urgir, meu querido, eu quero estar com você. Não saia desta reunião hoje sem inclinar a sua cabeça e dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo de uma vida longe de Ti, em que eu ouço falar do Senhor no Natal, ouço falar do Senhor quando vou à igreja, mas eu não tenho vivido uma vida de arrependimento diante do Senhor. Eu me arrependo. Eu creio que o sangue derramado na cruz, como inclusive foi cantado hoje, foi por mim também. Eu quero a partir de hoje ter o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ter a Cristo, meu querido, como Senhor e Salvador significa que, número 1, Ele vai mandar na sua vida. Tudo que Ele disser, tudo que Ele ordenar, através do Espírito Santo, através da sua palavra, é seu dever obedecer. E tê-lo como Salvador significa que a partir de hoje a morte não é mais nenhuma ameaça na sua vida. Nada mais é do que uma mera porta pela qual todo cristão um dia passará para entrar na glória do nosso Deus. Eu oro para que você hoje ouça a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, e entregue a sua vida. Sua religião não serve de nada. A sua vontade pessoal e o seu caráter não servem de absolutamente nada diante da eternidade. Sua religião pode lhe ajudar quando você está lá a apaziguar sua natureza, sua consciência. Sua bondade pessoal pode lhe dar bons amigos e um lar até tranquilo, mas diante da eternidade, diante do seu pecado, não serve de nada. Na verdade, a palavra de Deus fala que as nossas obras são trapo de imundícia. A única obra que pode abrir o portão do céu para mim e para você é a obra conquistada na cruz do Calvário, no sangue derramado em Cristo Jesus. E isso é graça. Você não tem como merecer. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado porque esta noite, ó Pai, nosso coração foi chamado a atenção de que o vislumbre da Tua graça sobre nossas vidas, sobre a nossa história, tudo aquilo que já realizaste, deve produzir em nosso coração uma profunda gratidão. Deve produzir em nosso coração, ó Deus, aquele sentimento, aquele desejo de devolver para o Senhor, de retribuir, mesmo que não consigamos, de viver para Ti, de viver para um Deus que nos ama de uma maneira inconcebível, de uma maneira que nós não podemos nem medir,
de uma maneira que nós não podemos nem definir. Por este amor, nós somos muito gratos nessa noite, porque olhaste para nós em nosso pecado e nos chamaste para sermos teus. Nós te glorificamos e te exaltamos essa noite por tudo isso, no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém.